versículo 24 vai falar da criação dos seres viventes. Toda a criação que Deus criou, Deus vai dizer no final, e era bom. Então, 6 vezes, Deus vai dizer assim, ó, era bom. Ele criou o mar, Ele criou as estrelas, Ele criou os animais, Ele foi criando tudo. E no final Ele vai dizer assim, e era bom. Só que por último, Ele vai criar o homem. E quando Ele cria o homem, a sua imagem, a sua semelhança, o que chama atenção é que em tudo Deus diz, haja luz, a luz apareceu. E haja luminares. A Bíblia diz que para clarear o dia apareceu o sol, para clarear a noite apareceu a lua, as estrelas, apareceu as águas, apareceu separação das águas, e ele foi determinando e as coisas foi acontecendo. Mas quando foi para o homem, na criação do homem, ele não só determinou, a Bíblia vai dizer que ele fez com as suas próprias mãos o homem, não é? E ao terminar, a Bíblia diz que ele assopra em sua narina e dá o fôlego de vida para nós. E ele vai dizer no final, e foi muito bom, foi muito bom. Em todos 6 vezes ele vai dizer, e era bom, e era bom. Mas quando ele criou eu e você, ele vai dizer, foi muito bom. O próprio Deus vai dizer, foi muito bom te criar. Olha a importância que você tem. Então valoriza o que você tem. Valoriza a tua vida. Valoriza o que Deus colocou nas suas mãos. Viu? Você é importante para Deus. Não é? Você é muito importante para Deus. Em Gênesis, ainda na criação, a Bíblia vai dizer que Deus formou o homem e a mulher. Deus deu o sono pesado ao homem e das suas costelas ele cerrou um osso e ali ele fez a mulher. Por quê? Ele tinha tantos lugares para fazer, de um fio de cabelo ele fazia a mulher, mas a mulher ia ser superior ao homem. Da sola dos pés, não é? Ele poderia fazer, mas a mulher ia ser pisada, então ele tirou da onde? Da costela. Para quê? Para os dois andar junto, lado a lado. Não é? Quando o homem acorda, que ele vê a mulher, ele se encanta, ele se apaixona e ele vai dizer, essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Olha aí que ele vai dizer. Então ele se agradou da criação que Deus deu de presente para ele, que é a mulher. Então ame muito, viu? Quantas pessoas hoje que está sozinho, hoje essa geração, ela escolhe estar sozinho, não é? Já não existe, não dão mais importância ao casamento, não dá mais importância ao noivado, não é ao namoro, ao noivado, ao casamento. Isso está acabando aos poucos e é criação de Deus. Não é? O inimigo das nossas almas, ele quer acabar, quer destruir com tudo aquilo que Deus criou. Mas olha como é importante, não é? Amar, a respeitar. Eu falava com uma pessoa que trabalhava comigo hoje. Agora, em 2025, dia 16 de setembro de 2025, na verdade, foi no dia 14. Eu casei dia 14 no civil e dia 16 na igreja. Então, o que vale é o civil, que é dia 14 de setembro de 2025. Ou seja, esse ano vou fazer 30 anos de casado. Viu? 30 anos de casado. Ao lado da minha esposa, minha noiva, minha amada. Não é? Que Deus abençoe grandemente a minha esposa, e com isso me presenteou com 2 filhos. Deus me deu 2 filhos maravilhosos, o Lucas e o Samuel, um de 26 anos, vai fazer agora dia 27, dia 27 de julho, faz 27 anos. O Samuel está com 23 anos. Então, um presente de Deus, a família é um presente de Deus, não é? Percebe-se que o homem tinha tudo para destruir aquilo que Deus criou.
O homem tinha tudo para destruir. Por que, que ele vai destruir o homem? Por que, que ele vai destruir o homem? Não é? Porque o homem, ele é a coluna principal de tudo. Você veja que na destruição, na queda do homem, tudo veio abaixo, caiu tudo, tudo que Deus criou. A natureza sofreu, o homem sofreu, tudo sofreu e está continuando a sofrer, não é? Hoje nós vemos aí o nosso clima, né, temperaturas elevadas. Ontem tinha uma reportagem na TV a respeito da geleira que estão se desfazendo, né? No Polo Norte, os animais já estão sofrendo com a geleira, porque tudo isso é consequência da queda do homem. Na destruição, não é? Hoje tem as contaminações dos solos, contaminação do ar, então tudo isso trouxe, então o diabo ele sabe de tudo. Então, quando destruiu o homem, ele destruiu tudo, a criação ele foi no nervo certinho. Por quê? Porque o homem é a coluna principal de tudo. Mesma coisa é a família. Ele sabe que se ele destruir o casal, tudo vem abaixo, não é? Tudo vem abaixo. E o que chama atenção é que quando um casal se separa, quem mais sofre com a separação? Quem mais sofre com a separação? É os filhos, não é? É os filhos que sofrem, porque fica um para lá, outro para cá, e é difícil, né? O meu filho caçula, de 23 anos, separou da minha nora. Ele tem um filhinho, o Ravi. O Ravi está com 2 aninhos. E agora ele chegou em casa com o Ravi, porque o Ravi mora em Mauá, nós aqui em Santo André, e o menino fica para lá e para cá. É difícil, não é? Então o diabo sabendo disso, mesma coisa levando para a nossa vida espiritual. O diabo sabendo disso, quando ele disse, ele quer destruir a família. O pastor, e muitas vezes ele tem que ter, vamos dizer, um jogo de cintura muito grande. Às vezes alguém comete uma falha, e se você chamar atenção meio áspero, você pode perder aquela pessoa. Mas só que se perder a pessoa, quantas pessoas vai estar atrás daquela pessoa? Eu conheço uma família ali na igreja Jardim Ipanema, em Santo André, que é 30 pessoas da mesma família congregando na igreja. Se você entristecer um, você perde mais 29 atrás dele. Então é muito difícil, não é? Então é muito difícil. Mas Deus vai dando vitória e a obra vai à frente e tudo dá certo. Contudo, eu estou dizendo a respeito da família. Hoje, se você perguntar para uma mãe, quem vem em primeiro lugar na sua vida? Quem vem em primeiro lugar abaixo de Deus? Quem vem em primeiro lugar? Toda mãe ela vai responder, é o meu filho. É o meu filho. É a minha filha. Eu dou a minha vida pelo meu filho. Só que está errado. Em primeiro lugar, é o cônjuge. É o esposo, é a esposa que tem que vir em primeiro lugar na sua vida. Por quê? Porque se não tiver o esposo, não tem o filho. Se não tiver a esposa, não tem a filha. Ou vice-versa, não é? Então, em primeiro lugar na nossa vida é o cônjuge. O cônjuge é filhos que sofre. Por quê? Fica um para lá, outro para cá. E é difícil. Né? O meu filho caçula, de 23 anos, separou da minha nora. Ele tem um filhinho, o Ravi. O Ravi está com 2 aninhos. E agora ele chegou em casa com o Ravi, porque o Ravi mora em Mauá, nós aqui em Santo André, e o menino fica para lá e para cá. É difícil, não é? Então o diabo sabendo disso, mesma coisa levando para a nossa vida espiritual. O diabo sabendo disso, quando ele disse, ele quer destruir a família. O pastor, e muitas vezes ele tem que ter, vamos dizer, um jogo de cintura muito grande.
Às vezes alguém comete uma falha e se você chamar atenção meio áspero, você pode perder aquela pessoa. Mas só que se perder a pessoa, quantas pessoas vai estar atrás daquela pessoa? Eu conheço uma família ali na igreja Jardim Ipanema, em Santo André, que é 30 pessoas da mesma família congregando na igreja. Se você entristecer um, você perde mais 29 atrás dele. Então é muito difícil, não é? Então é muito difícil. Mas Deus vai dando vitória e a obra vai à frente e tudo dá certo. Contudo, eu estou dizendo a respeito da família. Hoje, se você perguntar para uma mãe, quem vem em primeiro lugar na sua vida? Quem vem em primeiro lugar abaixo de Deus? Quem vem em primeiro lugar? Toda mãe ela vai responder: é o meu filho. É o meu filho. É a minha filha. Ah, eu dou a minha vida pelo meu filho. Só que está errado. Em primeiro lugar é o cônjuge, é o esposo, é a esposa que tem que vir em primeiro lugar na sua vida. Por quê? Porque se não tiver o esposo, não tem o filho. Se não tiver esposa, não tem a filha. Ou vice-versa, não é? Então, em primeiro lugar na nossa vida é o cônjuge. O cônjuge é em primeiro lugar. Parei? Não. Deus vai dizer assim, ó, sai do meio da tua parentela. Abraão morava onde? Abraão morava numa tenda lá com a sua esposa, não é? Certamente era o mesmo quintal, era o mesmo terreno, mas cada um tinha a sua casa. Não é casa convencional como hoje, de tijolo, de madeira, que seja, era mais tenda naquela época, mas era a casa dele. Então Deus vai dizer: sai do meio da tua terra e do meio da tua parentela, e eu te abençoarei. Olha como é que Deus é sábio. Ele não falou família, ele falou parente. Sai do meio da tua parentela e eu te abençoarei. E ele morava onde? Junto com o pai e a mãe dele, no mesmo quintal. Só que ele era casado com Sara. Então, quem fazia parte da família de Abraão? Somente Sara. O seu pai é parente. E ele desobedeceu a Deus e ele levou um parente dele, um sobrinho por nome de Ló. Não era para ele levar. Deus mandou ele sair e ele acabou levando, desobedecendo a palavra de Deus. E a Bíblia vai dizer então que começa agora a ter contenda, começa a ter intriga com os pastores de Abraão com os pastores de Ló. E Abraão então pede para separar, vamos separar, não dá para nós andar junto mais. Escolhe o lado do norte, eu vou para o lado do sul. Escolhe o sul, eu vou para o norte. Ou seja, escolhe a direita, eu vou para a esquerda. Ou escolhe a esquerda, eu vou para a direita. Ele olha as campinas bonitas e a Bíblia vai dizer que ele deseja e vai. Só que a bênção estava no Abraão.
Abraão podia pegar o que ele quisesse, ele estava com a bênção de Deus na mão. Ele pega regiões montanhosas e Deus o abençoou. Aquele moço que pegou as campinas foi para Sodoma e Gomorra e foi destruída pelo fogo. Olha aí. Então, temos que obedecer a palavra de Deus. Se Deus mandou você sair, sai. Não leva ninguém, tá certo? Às vezes ficamos com tanta coisa, eu vou levar fulano, eu vou levar cicrano, eu vou fazer isso, vai fazer aquilo. Não, espera a vontade de Deus. Espera a vontade de Deus. Deus agir. Abraão, por mais uma vez, ele desobedece a Deus. Quando Deus, a Bíblia vai dizer que Deus promete um filho para Abraão. Deus faz promessa, Abraão sai de madrugada para orar, para buscar a Deus. E a Bíblia vai dizer que Deus olha assim e diz, quantas estrelas do céu? Quem sabe ele tentou e não conseguiu. Deus vai dizer assim, assim será a tua descendência, Abraão. Vai ser tão grande que você não vai conseguir contar. Mas para ele ter descendente, ele tinha que ter um filho. Abraão já está beirando os 100 anos de idade. Então Sara, ela oferece a sua criada Agar, uma criada egípcia, para ter um filho com Abraão. Abraão tem um filho com Agar. Dá-se o nome de Ismael. Mas não é o filho da promessa. Quando Deus promete algo, ele cumpre. Deus não precisa da nossa ajuda. Não, às vezes queremos ajudar Deus. Deus promete algo para nós e nós queremos ajudar Deus. Deus não precisa da nossa ajuda. Não. É que nós temos que aprender a esperar a vontade de Deus, o tempo de Deus. O tempo de Deus não é o meu e nem o seu. Ele não vê como vê o homem. Ele não pensa como pensa o homem. Não é? Então, a plenitude dos tempos, a Bíblia diz que a promessa veio cumprir na vida de Abraão. Sara agora dá luz a um Momentos com Deus. Na apresentação, o seu amigo, pastor Donato. Programa Momentos com Deus vai ao ar todas as segundas-feiras, das 20 às 21 horas.